Ô, Carlos, a política, a gente estava conversando um pouco sobre isso. A política mexeu muito com a história, é isso? Nossa. A política modificou, deu um upgrade, um downgrade, né? Deu um grade, eu não sei se foi para cima, se foi para baixo, mas deu um grade. Quer dizer, que mudou, deu né? uma ressignificação, deu uma mudada. Eu vou citar só Por um isso tem exemplo. que ter livro, então. Eu vou citar um exemplo recente. Recentemente, a Rua da Boa Morte mudaram de nome. Eu não vou entrar no mérito aqui se o nome que deram é um nome bom, um nome ruim. Sim. Não vou entrar nesse mérito, nessa discussão. Eu só vou entrar na discussão o seguinte: dar nome de pessoas a ruas está correto, é um jeito de preservar a nossa história, está tudo tranquilo. Agora, quando você muda o nome, por exemplo, Jardim das Nações, tiraram o nome Avenida Brasil e botaram John Fitzgerald Kennedy. Putz. Pô, tiraram o nome Avenida Brasil. Claro. Que tem história, né? Não é só a Avenida Não, Brasil. era Jardim das Nações. Avenida Brasil. Avenida Brasil era o eixo do Jardim das Nações. Agora virou John Kennedy. Nada contra o John Kennedy. Mas a única... Por quê? A única coisa é porque o pessoal ficou emocionado pelo fato de ele ter sido assassinado e ter sido bom presidente dos Estados Unidos. Mas tá. Verdade. Tá. Mas será que não é? E o nome das ruas? Então, mas agora voltando. Rua da Boa Morte. É um nome estranho para nós hoje. Eu até entendo. Também acho. Mas Boa Morte era um nome de uma irmandade tricentenária em Taubaté. Há muito tempo que não existe essa Irmandade da Boa Morte, mas existiu e existiu por centenas de anos. E foi uma das primeiras irmandades que existiram na história de Taubaté. E essa Irmandade tem uma curiosidade interessante, extremamente ligada aos nossos símbolos. A Irmandade usava as cores azul e branco. Que hoje são as cores do Taubaté. Da bandeira da Taubaté. cidade de Taubaté, que são as bandeiras, são as cores do Taubaté, né, do Esporte Clube Taubaté, que são as cores da Universidade de Taubaté, mas essas cores eram da Irmandade da Boa Morte. E aí, quando você tira o nome, põe um outro nome, atualiza, você mata a história. Porque assim, né? Eu vejo assim, ó, vamos supor, por que Rua da Boa Morte? Ou Estrada? Rua da Boa Morte. Rua da Boa Morte. Por que Rua da Boa Morte? Aí você vai falar a história, por que é a Rua da Boa Morte? Irmandade, papapá, bandeira. Quando não é mais a Rua da Boa Morte, já é a Rua Fulano de Tal. O que é fulano de tal? Era o fulano que morreu porque... Acabou. Não é mais ou menos isso, Thiago? Trocaram o nome, como o Carlos falou, trocaram o nome, porém, manteram as cores. Não, mas encurtou a história. Sim. A questão é a história. Quem curta... Meteram o machado na história e falou, agora é daqui pra lá. Exatamente. Mas pode ter pensado assim, mas Boa Morte não é um nome bonito para rua. Boa Morte não é um nome bonito. Eu não gosto de morar na rua Boa Morte, mas é porque ele não conhece a história. O fato de desconhecer a nossa própria história é aquele negócio que o pessoal fala. Exatamente. Quem não conhece de onde veio não sabe para onde vai. Exatamente. É mais ou menos por aí. Boa, mas é verdade mesmo, cara. Então, que nem essa história do Faria Lima. Faria Lima foi um político que foi, assim, responsável, não sei, não poderia dizer. Mas foi um cara que ajudou muito a implantar a escola Estadão aqui em Taubaté. A escola Monteiro Lobato, também conhecida como Estadão. Aí deram o nome de Faria Lima nessa rua. Essa rua se chamava Rua Cavarucanguera. É esse o nome que eu não consegui falar. Pois é. Rua Cavarucanguera, então, Avenida Cavarucanguera, ela era a estrada do Cavarucanguera. E quem que é esse cara, o Cavarucanguera? Cavarucanguera é um nome que nasce em Taubaté. Olha só que história interessante. Olha que doido. Pega lá o Convento Santa Clara.
Do Convento Santa Clara para trás, provavelmente até perto da Rodoviária Nova, tudo era propriedade lá dos frades, lá do Convento Santa Clara. Então tinha um convento e eles plantavam. Então tinha muitas plantações ali. Ok. Essa estrada passava, né, ao lado dessa propriedade. Essa estrada ligava o centro de Taubaté com a região do Una, do Sete Voltas, tal, porque, imagina, não havia Dutra ainda, não havia a rodovia Dutra. Então, ia direto, passava direto. Então, era o caminho dos índios. Aí o que acontece? Conta a lenda, aí é uma questão de lenda, por isso que está no livro das lendas, aí é uma questão de acreditar ou não, mas conta a lenda que um grupo de indígenas estava voltando, então, lá da região dos Sete Voltas para o centro de Taubaté, e era já meio, né, já tinha anoitecido, e eles começaram a ver umas caveiras de cavalo vindo para cima deles. E aí eles dão no pé, gritando, Cavaru Canguera. É o grito que se ouve em Taubaté há 300 anos, que se ouviu em Taubaté há 300 anos. Você imagina um grupo de índios gritando Cavaru Canguera. Cavaru é um jeito do indígena falar cavalo. Porque ele não fala cavalo, fala cavaru. Cavaru. E Canguera é como se fosse assim, aquilo que já foi esqueleto, como se fosse um esqueleto, né? Mas isso é alguma língua... Tupi. Tupi. Ah, legal. Porque os guaianás... Canguera. Isso. Canguera no Tupi, caveira. Aquilo que era cavalo. Que sobrou do cavalo. Aquilo que já foi cavalo. Ah, sim. Bom, Cavaru Canguera. Esqueleto de cavalo, basicamente isso. Só que era só a cabeça. Mas o que era aquilo lá? O que era aquilo lá? Aquilo era o seguinte. Os frades fincavam algumas estacas de bambu e colocavam caveiras de cavalo, de boi e tal, para espantar, como se fosse espantalhos. Em fazenda ainda tem isso. Tem gente que fala que é para espantar os maus espíritos. Só a caveira, o chifre ali numa estaca. Isso. Nos morões das porteiras. Isso. Né, como diz meus pais, como os antigos falavam. Como os antigos faziam. Exatamente. Então, você pensa o bambu à noite, o vento, aquela caveira assim, aquele monte de caveira. E os indígenas não tinham... Os cagavam na garça. Nossa. Aí, ó... Agora você imagina um grito que ecoou. Agora vamos falar assim, com empolação. Né? Aquele grito que ecoou. Cavaru Canguera. Eles correndo, gritando isso. Aí, os frades ficaram sabendo dessa história. Foram até os indígenas, porque havia um relacionamento interessante entre eles. Explicaram. Né? E aí eles continuaram passando por ali, agora sem medo. Claro, provavelmente olhando de lado. Né? Mas começaram a passar sem medo. Então, durante, 300 anos da história de Taubaté, aquilo se chamou Cavaru Canguera. Era a estrada do Cavaru Canguera, Avenida Cavaru Canguera e depois Faria Lima. E o Cavaru Canguera morreu. Ou seja, apagou da história. É um nome difícil de falar? É um nome difícil de falar. Surgiu uma pergunta agora aqui. Pagou uma história. Concordo completamente com você. Não que minha pergunta tenha base em alguma coisa, porém, ela vai ser feita. Estou na mira aqui. Uma nova história. E é isso, é o que a gente estava falando. Então, agora a história do Faria Lima... Não é uma nova história a ser contada? Então, acontece que você não pode perder aquela história. Pode ter uma... Por isso é a importância dos livros. Mas se fizer algo com ligação, né? Tipo, Cavaru Canguera é complicado. Agora, vocês podem pegar aí no Maps de vocês. Sim. Quando vocês afastarem um pouquinho, vai estar escrito Cavaru Canguera. Ó.
Eu desafio. Anota isso aí. A desafio você. Por quê? Todo o bairro que pega toda essa região atrás do Santa Clara, lá o para Santa trás, Clara, Maria Augusta, Vila São José. tudo aquilo se chama bairro Cavarucanguera. Essas divisões são subdivisões do mesmo bairro. É Vila São Eu moro Carlos, ali. é Vila São José, é Jardim Anemília. Maria Augusta, Na Anemília. verdade, é tudo Cavarucanguera. Porque faz parte... Cavarucanguera ainda está sobre todos. Ah, ficamos sabendo agora. Ficamos sabendo agora, que até então era Faria Lima. O que era um cavalo ainda está ali, presente na história. Porque não foi esquecido. Porque se hoje estamos aqui falando sobre isso, é porque não foi esquecido, acredito Mas eu. por pessoas como ele que está Então. escrevendo. Porém, e Se pessoas não que se esquece. interessam pela cidade. E você não esquece. Se não Agora, esquece. se não houver essas pessoas que se interessem pela história de Taubaté, ela se perde. Ela vai se perder. Não fica sem referência. Os políticos, religião vai tomando conta e vai